Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos vir a esse local que chamamos de templo, que chamamos de catedral. Na verdade, nós somos teu templo. E eu te peço é que o Senhor tenha morada e movimento, ação, liberdade, da forma que o Senhor quiser ter nesse lugar e em nossa vida, em nossa mente, em nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Lucas 15, e eu queria que você tivesse com essa Bíblia aberta, tá? Quem fechou, abre novamente. Quem acessou no celular, acessa novamente. É um texto conhecido, é o texto que na maioria das Bíblias, talvez na sua, tem um título chamado O Filho Pródigo, ou O Filho Perdido, varia. Para entender esse texto, eu queria que você começasse no versículo 1, volta uma página. No versículo 1 diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. De novo, aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. E no versículo 2 diz: e murmuravam fariseus e escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Preste atenção aqui. Na frente de Jesus tinham dois grupos. De um lado, pecadores e publicanos, gente de má fé, ou de má reputação, melhor. Gente que era reconhecido como aquelas pessoas que eram pecadoras. Gente que tinha contrariado a tradição, voluntariamente tinha decidido ficar distante da religião. Pecadores, publicanos. Do outro lado, segundo grupo, versículo 2, diz que além dos publicanos e pecadores, porque esse primeiro grupo, diz aí o texto o quê? Que esse primeiro grupo sentava junto de Jesus para o ouvir. Esse sentava para ouvir. O segundo, está lá no versículo 2, sentava para quê? Eles murmuravam e diziam com eles o quê? Esse homem recebe pecadores. Então preste atenção para você entender a história. Primeira coisa, tinham quantos grupos na frente de Jesus? Pecador e publicano, fariseu e escribas. Fariseu e escriba seríamos nós aqui, tá? Era gente da religião. Eram os pastores, eram os mestres, eram os que entendiam da religião. Publicano e pecador era gente que tinha decidido ficar distante disso. Dois grupos. Agora vá para o versículo 11. Como é que começa o versículo 11? Certo homem tinha 2 filhos. Gente, nunca é coincidência essas coisas. Jesus estava se dirigindo a quantos auditórios ali? 2. A história dele tinha quantas pessoas? Quantos filhos? 2. De um lado de Jesus tinha um auditório que eram os publicanos e pecadores. Do outro lado, eram os que murmuravam dentro de si, dizendo, eram os religiosos, fariseu e escriba, e diziam: esse homem come com pecadores, esse homem recebe pecadores. E aí ele começa a contar uma história. Certo homem tinha 2 filhos. E ele continua, vamos ler novamente. Eu sei que vocês já leram essa história várias vezes, mas vamos ler. Uma jovem que representava quem aí? Isso. Era aquele grupo que tinha decidido ficar distante da tradição e da religião. O mais jovem vira para o pai, que na história representa quem? Deus. Vira para o pai e diz o quê? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres, os bens. Diz aí no versículo 13 que não muitos dias depois, o mais moço junta tudo que era seu. E olha a frase que diz agora: parte para onde? Uma terra distante.
Em algumas versões tem o mais distante possível do pai. Então não bastava ficar longe do pai, não bastava receber sua herança e se separar. Eles decidiram ficar distante do pai. Decidiu. É uma decisão voluntária. Pecador e publicano. E ele continua a história. Esse jovem consumiu tudo e sobreveio àquele país o quê? Grande fome. E aí começa a passar necessidade. Então, esse jovem, de tanta necessidade, eu estou lendo nessa versão minha, que é da maioria de vocês, se agrega a um dos cidadãos daquela terra, que era criador de quê? De porcos, que era um animal considerado imundo para os judeus, e se emprega ali, talvez num dos empregos mais humilhantes para um judeu, criar animal que ele considerava imundo. E não só ele criava, olha o que diz o texto, a coisa vai piorando. A fome era tanta, ele não chegou a comer, o texto não diz isso, mas ele diz que ele desejava fartar-se. A fome era tanta que ele desejava se fartar, comer as alfarrobas que davam aos porcos, que não deve ser tanta coisa boa, mas ninguém lhe dava nada. Olha a situação daquele menino. Foi para longe do pai o mais distante possível, a fome bate na terra, ele sente tanta necessidade que se emprega no emprego humilhante. A fome é tão grande que ele olha para a comida do porco e ele deseja comer aquilo. Aquilo que o porco comia, que era um animal imundo considerado, ele tinha desejo de comer aquilo. Mas diz como o texto, mas ninguém lhe dava nada. E aí vem o versículo seguinte, versículo 17. Caindo em si, e preste atenção nisso, ele cai em si, olha para mim, quando ele cai em si, ele se arrepende do pecado? Sim ou não? Lê o texto. Caindo em si, ele diz o quê? Quantos trabalhadores do meu pai têm pão? E eu aqui morrendo de... Gente, quando ele cai em si, ele lembra de quê? Ele se arrepende? Tira tudo que você já ouviu. Se você lesse esse texto hoje pela primeira vez e alguém dissesse, e aquele jovem caindo em si, lembrou dos empregados do pai, que tinham comida, e ele estava aqui morrendo de fome. Ele estava arrependido de ter ido para distante do pai? Ou ele estava com fome e lembrou que os empregados do pai dele naquele momento tinham comida e ele não? Ele estava arrependido de um pecado que ele fez diante do pai? Ou ele estava dizendo, nesse instante, aqueles empregados que viveram comigo toda a vida, comem, e eu estou aqui desejando comer comida de porco. Caindo em si aí, é como alguém que recebe o estalo e diz, o que eu fiz? Porque eu podia estar comendo agora. Eu podia estar lá na casa do meu pai, onde até os empregados são mais bem tratados do que eu estou sendo aqui. E aí ele diz o que no versículo seguinte? Vou me levantar, irei ter com meu pai e lhe direi. Aí sim ele diz, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas a pergunta que eu faço hoje para você guardar é o seguinte: se você tivesse um filho, e o seu filho decidisse sair de casa, vai embora, gasta tudo que você deu a ele, ele passa fome, ele chega a uma necessidade humilhante, e ele não liga para você no sentido de lembrar assim, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi o convívio da minha família, fui para... Não, ele diz assim, a empregada da minha casa tem mais comida do que eu aqui, vou me levantar e vou voltar.
Fala comigo agora o seguinte: você acha que esse jovem se arrependeu do pecado que cometeu? Ou ele decidiu voltar por uma necessidade que bateu na porta dele? A gente às vezes lê a Bíblia, gente, sem ver detalhes. E o que eu estou dizendo aqui não é heresia, tem um monte de teólogo que pensa exatamente assim. Esse jovem voltou para casa porque teve necessidade, fome, e lembrou: por que eu estou passando fome? Eu estou querendo comer comida de porco, os empregados estão melhores que eu, vou voltar. Como eu sei que o meu pai não vai mais me receber, porque eu já recebi a parte da herança, ele diz o quê? Não precisa mais me tratar como um filho, me trata como? Como um dos teus empregados, eu já estou no lucro, porque se você me tratar como um dos teus empregados, eu já não passo fome. Ou não é essa a lógica do texto? Me trata como um dos teus empregados. Pai, pequei contra o céu, contra a terra, trata-me como um dos teus empregados. Ou seja, me contrata. Eu só quero trabalhar e matar minha fome. Ou não é isso que está no texto? E o texto continua. E diz aí o seguinte: levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, abraça e beija. E o filho diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Fala tudo aquilo que ele ensaiou lá, quase tudo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai interrompe ele não fala o restante do que ele tinha ensaiado. E o pai diz o quê? Vira para os servos e diz: traz depressa a melhor roupa, veste ele, põe anel, sandália, traz também o novilho cevado, vamos comer e regozijar. Meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. E começaram a se regozijar. O filho mais velho, vocês sabem a história, veio do campo, isso dá a ideia de que ele estava trabalhando, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouve a música e as danças. Não entra, chama um dos criados e pergunta: o que está acontecendo? E o criado informa: teu irmão voltou, teu pai mandou matar um novilho cevado, especial, porque recuperou ele com saúde. O filho mais velho se indigna, fica chateado, não quer entrar. O pai então sai, procura conciliar, e ele responde: há tantos anos que eu te sirvo, versículo 29, nunca transgredi uma ordem tua, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito. Esse filho teu, que desperdiçou tudo com os bens, tu mandaste matar para o novilho cevado. E a resposta do pai vocês conhecem: meu filho, sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque seu irmão estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Quando a gente conta essa história, e a gente começa a pensar dessa outra forma de ver o texto, eu não estou dizendo que a outra forma sua está errada, eu estou dizendo que eu enxergo dessa forma. Eu enxergo um jovem, o mais novo, que voltou para casa a partir de uma necessidade. Voltou para casa não arrependido porque foi para distante do pai. Voltou para casa porque teve uma fome angustiante, a ponto dele dizer: a única saída minha é ser recebido na casa do meu pai como empregado, porque os empregados do meu pai comem melhor do que o que eu estou comendo aqui. Ponto. O que isso ensina para a gente como igreja, lendo esse texto a partir disso? A primeira coisa, aliás, esse texto tem lições que não dão hoje tempo para a gente conversar. Mas a primeira, grande lição desse texto: a gente não pode, gente, nunca perder de vista que o pai da história, que é Deus, ele contraria lógica e a cultura local. Sabe por que eu falo isso, que isso é um ensino? Para aquela época, um ancião se dirigir a qualquer pessoa mais nova não era permitido, era humilhante. Se você é mais novo do que eu não posso ir até você, você tem que vir até mim. Era humilhante. Como é que esse pai da história, Deus, recebe esse filho que representava um daqueles grupos que estava sentado na frente de Jesus, pecadores e publicanos?
Como é que o pai da história recebe aquele grupo? Diz a Bíblia que no versículo aí 20, o pai de longe avista o filho, e a Bíblia diz que ele não só vai em direção a ele corre, ele abraça e ele beija aquele filho. O que Jesus estava dizendo para aqueles dois grupos que estavam sentados na frente dele era: a tradição de vocês diz, e culturalmente vocês aprenderam, que nenhum ancião pode ir em direção a quem é mais novo. Pois eu digo a vocês que o Deus de vocês não obedece cultura de vocês, tradição de vocês, educação de vocês, porque Deus vai a quem Ele quer ir. Ponto. Para vocês pode ser humilhante, para Deus, Deus vai até o final e se humilha mesmo, para pegar um filho dele que estava distante. Por que isso é importante a gente aprender? A gente às vezes deixa o evangelho não, a caricatura do evangelho que a gente faz, mais educado do que o evangelho é. E aí a gente enfeita o que a gente chama de evangelho, deixa ele bonitinho, parecendo um poodlezinho de madame, que faz xixi no lugar que você manda, que faz no banquinho de areia que você quer que ele faça, e Jesus está dizendo: Deus não segue isso. Vocês inventaram algumas coisas e querem que Deus se adeque a tudo que vocês inventaram e chamam de religião. Deus não segue cultura, nem segue a educação de vocês aqui local. O pai da história faz o que a tradição não permite fazer. Thales, isso na prática ensina o quê? Isso na prática ensina tanta coisa. Primeira coisa, a gente precisa aprender a não encaixotar Deus. Deus, minha gente, é Deus. Nós somos criatura. A gente às vezes quer que Deus se adeque às nossas experiências, ao que a gente aprendeu como Deus deve vir, ao como a gente aprendeu que Deus deve atuar, ao formato e à formatação que a gente configurou na mente de que Deus tinha que atuar. Aí Deus contraria tudo e diz: eu não funciono assim. Eu não funciono como vocês querem que eu funcione. Eu não sou educado na educação de vocês. Esse é o primeiro ensino que essa história nos dá. A segundo ensino, que esse texto nos ensina hoje, o que é que aquele filho mais novo recebeu quando chegou em casa? Quem lembra? Olha a Bíblia. 3 coisas, o que foi? Anel, roupa, qualquer roupa, a melhor roupa, e sandália. Quando o filho chega em casa, com fome, na esperança de passar a comer porque ia ser recebido como empregado, e começa a falar aquilo que ele tinha ensaiado falar: pai, pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai corta ele, vira para os servos e diz: traz para ele o seguinte, traz um anel, bota a sandália e bota a melhor roupa. Sabe o que o pai, Deus, lembra disso, o pai é Deus. Sabe o que Deus estava sussurrando para aquele grupo de pessoas que estava na frente de Jesus ouvindo, que eram os publicanos e pecadores? O anel, gente, representava filiação, ligação. Ele não saiu da família. O que Jesus estava dizendo, olha como isso era subversivo para aquela época. Na frente de Jesus tinham quantos grupos? Pecador e publicano, escriba e fariseu. O que Jesus está dizendo aos escribas e fariseus, os religiosos, os de branco, era o seguinte: vocês pensam que vocês, que são filhos, botam anel nesse menino, porque esse menino que botou e gastou tudo com meretrizes é meu filho. Coloca anel nesse menino. Vocês pensam, fariseus e religiosos, que vocês que são meus filhos? São. Mas esse menino que gastou tudo vai receber anel hoje de novo. Mas não bota só isso.
bota a sandália nele. Porque ele sabia, e quem estava sentado na frente de Jesus sabia também. Só quem andava descalço naquela época era uma classe social chamada escravo. Só. Escravo andava descalço. Quem era de família, quem não era escravo, andava calçado. O que Jesus está dizendo, aquelas duas turmas que estavam sentadas na frente dele era: ele pode ter gastado a vida toda em pecado, mas ele não vai ser tratado aqui como empregado. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Coloca a sandália nesse menino. E a terceira coisa que ele faz é: tira essa roupa. Essa roupa que ele veio é roupa suja. Essa roupa que ele veio está cheirando a porco, lama. Tira. Coloca nele outra roupa. Porque tudo que ele fez para trás, pouco importa, ele agora tem uma nova roupa comigo. É isso que Jesus está dizendo. Agora pensa comigo, isso é muito bom a gente estar ouvindo, sentado no templo. Quando a gente lê Bíblia, a gente tem que imaginar a cena, senão a gente não entende a palavra. Na frente de Jesus tinham dois grupos: religioso, que se achava gente da religião, que inclusive estigmatizava as pessoas chamando, ele recebe pecadores. Eles diziam quem eram os pecadores. Aí Jesus vira para essas pessoas estigmatizadas pelos religiosos e diz: são meus filhos também. E onde é que estavam essas pessoas pecadoras e publicanas enquanto viam isso? Nos pés de Jesus, ouvindo. Eles ouviam Jesus, e Jesus, em outras palavras, estava dizendo a eles: vocês um dia decidiram voluntariamente ir para longe da religião. Pois eu quero dar uma boa notícia a vocês: Deus considera vocês como filhos dele. E a terceiro ensino, que eu acho talvez o maior do ensino desse texto. Você acha que esse filho voltou arrependido para casa? Ou voltou com fome? Tome sua decisão. Eu acho que ele voltou motivado por uma necessidade pessoal. Mas sabe qual é o ensino desse texto que é o que mais me coloca de joelho? Como é que o pai recebe esse menino? Corre, faz o quê? Faz o quê? Abraço e beijo. Olha para mim. A igreja brasileira aprendeu uma coisa que é uma desgraça. No geral. A igreja brasileira abraça quem se arrepende. Sabe o que esse pai ensinou para mim um dia? Que a gente precisa abraçar para que se arrependa. Isso muda tudo. Se aquele menino não voltou para casa arrependido, mas voltou motivado por uma fome, o que esse texto está gritando para mim é que se eu quero ser igual a Jesus, eu não posso abraçar quem se arrepende. Eu tenho que abraçar para que se arrependa. O que esse texto está dizendo a mim é que quando eu abraço gente porque ela se arrependeu do pecado, eu não fiz nada. O que esse texto está dizendo para mim é: abrace, mesmo que ele não venha arrependido, para que o abraço leve ele ao arrependimento. Porque o amor de Cristo, o quê? O que é que constrange? O abraço, o amor. Gente, no dia que a igreja entender isso, a gente nunca mais vai ser reconhecido no Brasil como gente religiosa. Gente que começa a legislar. Gente que julga as pessoas. Porque primeiro a gente vai entender que o primeiro necessitado do abraço somos nós mesmos. A última lição desse texto, hoje, que a gente podia passar a noite,
é o irmão mais velho. Quantos grupos estão na frente de Jesus ali? Publicano e pecador e fariseu e escriba. O irmão mais novo representava quem? Publicano e pecador. E aí chega uma hora que Jesus vira para os fariseus e diz: tem um outro irmão na história, gente. Tem um mais velho. O mais velho, quando soube que o mais novo voltou, nem entrou na festa, com raiva. Brigou com Deus, chateado. E a frase que ele usa, pode olhar na Bíblia, diz lá o seguinte: eu nunca transgredi uma lei ou uma ordem tua. O Senhor nunca me deu nada. Nunca. Olha para mim, irmão. Irmão mais velho representa, sabe quem? Quem é da igreja. É o religioso. Quantas pessoas estão frequentando essa igreja aqui há mais de um ano? Levanta a mão. Há mais de um ano. Quero dar uma notícia a você. Eu também. Nós temos séria tendência a sermos irmãos mais velhos. E sabe qual é o problema do irmão mais velho? É o problema da minha mãe, de saúde. A minha mãe tem hipertensão e o médico disse a ela: ó, sua hipertensão tem um problema, é assintomático. Sabe o que significa isso? O nome da minha mãe é Jacira. E o médico disse: significa, Jacira, que você pode estar com a pressão altíssima e não perceber, não tem sintoma. Você não nota, você não percebe, você não está consciente, mas você pode estar inclusive a ponto de ter um derrame. Olha para mim, sabe qual é o grande problema do irmão mais velho? É o problema da minha mãe. Ele não percebe, ele não nota, ele não está vendo, mas ele pode estar tão doente quanto o irmão mais novo. Sabe qual é a mensagem de Jesus que é subversiva nessa história? É que ele está virado para os dois grupos e está dizendo: está vendo esse grupo aqui, pecador e publicano, vocês estão distantes de Deus. Mas fariseus, vocês estão tão distantes quanto eles. A diferença é que esse grupo aqui está distante, mas sabe que está. Esse grupo aqui está distante, mas ele decidiu ir para distante do Pai. Vocês não. Vocês estão distantes, mas vocês sequer percebem que estão distantes do Pai. E sabe por que vocês estão distantes do Pai? Olha que coisa séria. Por causa das boas obras de vocês. Vou repetir. O irmão mais velho não estava repetindo. O irmão mais velho estava distante do Pai por causa das boas obras. Eu não estou dizendo apesar das boas obras. Por causa. Como assim, Thales? É que, gente, as boas obras têm um grande perigo. É nos trazer uma sensação de justiça própria. Boas obras têm um perigo da gente achar que porque a gente cumpre com elas, a gente se acha perto de Deus. Os acólitos estão aqui, ministros comissionados, pastores. Sabe qual é o grande morte para a gente? É a gente achar que está mais perto de Deus do que aquele que é pecador e publicano. E o que Jesus está gritando para aqueles dois grupos hoje é: você está tão distante como aquele. Você está morto e distante do Pai, tanto quanto o publicano e o pecador. Essa história, gente, que a gente podia passar aqui tanto tempo. Essa história, quando eu entendi ela de outra forma, eu entendi que o que Jesus está dizendo àqueles dois grupos é super atual para a minha vida. Lembra do teu filho que está distante de Deus. Pode lembrar dele mesmo, literalmente. Teu marido, tua esposa, aquela pessoa que você está orando. Lá dentro você tem dito o quê?
aquela pessoa é uma pessoa que não quer saber de Deus. E é verdade, talvez seja verdade. Você sabe o que Jesus está dizendo para você sobre essa pessoa? Que você tem que abraçar ela para que ela se arrependa. Não adianta julgar, não adianta condenar, não adianta. A forma como Jesus faz as coisas para que a pessoa caia em si e que venha para Ele mesmo diante de uma necessidade pessoal, é recepção através do amor. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que esse texto grita para a minha vida é: cuidado, olha os indícios do irmão mais velho, porque você vai para a igreja, porque você é acólito, porque você é pastor, porque você sabe a Bíblia, porque você fez seminário, porque você frequentou CETEC, porque você senta com o bispo, porque você é do discipulado de fulano de... Gente, sabe o que Jesus está dizendo? Nada disso tem valor, nada, se a gente não tiver na mente a percepção de que tudo isso pode inclusive me afastar de Deus, se isso se tornar arrogância, justiça própria, soberba, olhar para o outro como se o outro fosse menor do que eu. Tudo isso que a gente pensa que a religião vai nos trazer como benefício, se a gente não trouxer essas coisas em humildade, isso vai fazer um efeito contrário na nossa vida. Isso vai nos encher de nós mesmos. Vir para a igreja todo domingo pode ser uma desgraça. Se você acha que porque vem, você se torna uma pessoa melhor, superior, acima das pessoas, se você acha que vem vindo para a igreja e frequentando o sistema que a religião manda, se você acha que isso tudo é suficiente para trazer em você justiça e justificação, isso é uma desgraça. Thales, você está mandando a gente não vir? Claro que não, irmão. Eu estou só alertando que o que Jesus está dizendo para você e para mim hoje é: todos podem estar distantes de Deus. Uns porque decidiram ir embora. E a solução para esses é vir para junto do Pai. Outros, aqueles que são mais velhos, é gente que não percebeu que as coisas que ele tomou, sistema, dogmas, práticas, que ele acabou confiando mais nelas do que em Jesus, essas coisas nos tiraram de junto de Deus. Em resumo, e para acabar, esse é o alerta que João nos faz lá em Apocalipse, é que a gente não perca o primeiro amor. Senão, gente, e para encerrar mesmo, se a gente perder o primeiro amor, se oração para a gente deixar de ser importante, se o louvor passar a ser só música, se palavra de Deus passar a ser só livro, se vir para a igreja passou a ser só um hábito, se encontrar com Deus já não tem importância, a gente pode estar no caminho do irmão mais velho, distante de Deus, confiando nas boas obras, confiando em nós mesmos e longe do Pai. Por isso que o desafio que eu faço hoje a você é um e só um. Esse ano, irmão, a gente esqueça o que é secundário. O que é secundário? Tudo. Uma coisa só importa, é estar junto de Jesus Cristo. Thales, mas a igreja é secundária. Thales, mas é secundário. Se a gente não tiver em vista que primeiro a gente busca a Deus, o restante todo, inclusive, pode nos levar para longe dele. Eu queria orar com você, que você está dizendo a Deus: Deus, eu tenho indícios do irmão mais velho na minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador.
eu tenho indícios daquele irmão mais velho, que confia em métodos, que confia em coisas, que confia em mim mesmo, que confia num bom comportamento que eu tenho, que confia nas coisas e nos hábitos que eu criei. Estou me arrependendo hoje. Eu quero o primeiro amor na minha vida. Se você quer orar assim, fique em pé, eu vou orar com você. Querido Pai, obrigado. Obrigado por Tua palavra. Nós alternamos, Senhor. Algumas vezes a gente é como um irmão mais jovem. Alguns momentos a gente decide ir para distante de Ti. Outros, a gente se ensoberbece e confiamos nas nossas práticas, nos nossos hábitos, nas nossas obediências à religião e a Ti. Nos leva de joelho, Senhor. Nos quebranta. Nos leva à oração. Nos leva a orar sozinho num quarto. E que os nossos encontros contigo sejam encontros suficientes para alimentar nossa alma. Orações que ninguém veja. Leituras que ninguém perceba. Coisas de namorado, meu contigo, nosso contigo, Pai. Nos leva a namorar contigo de novo, Pai. Primeiro amor. Se a gente não viver assim, tudo vira uma religião vazia, oca, seca. E nos ajuda a abraçar pessoas que precisam do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Não é à toa que